Eu não vou falar que cada vez mais aquela varoa seja porque ela tá crente, meu irmão. Eu vi. Não, sério. Eu tenho convivido. Eu sou observador por excelência, então eu fico só bisurando. Posso falar uma coisa hoje de manhã do café? Posso falar? Pode, se a senhora deixa, minha irmã. Deixa. Hoje foi lá, eu tinha um café, a cara já começou a me repreender. Olha aquele rosto. Rosto da repreensão. Aí tava falando uma história sobre jejum, né? Aí a irmã Rosa olhou e falou assim: olha, rapaz, isso é importante. Olha, Ivanildo, tu vai começar a fazer. Eu falei: crente, meu irmão, crente. Ela tá ligada aqui, né? Não, minha irmã? Glória a Deus, que benção. Mas é só para quebrar o gelo aí. Mas o que eu quero que você carregue daqui é porque alguns homens vão sair daquele lugar exatamente como adentraram aqui hoje. E domingo após domingo, pessoas têm levantado dessas cadeiras e têm saído desse lugar da mesma forma com que chegaram. Entendeu? Você pode sair desse lugar hoje e entender assim: poxa, recebi muitas palavras hoje, glória a Deus. Ou você pode sair desse lugar hoje e falar assim: meu Deus, quantas palavras foram colocadas sobre a minha vida. Eu creio, eu recebo. Aí vai fazer diferente para você. Entendeu? Você sai desse lugar e começa a se comportar como alguém que foi abençoado. Você entende a diferença? E culto após culto, mês após mês, ano após ano, dia dos pais após dia dos pais, existem pais que não mudam, que se comportam exatamente da mesma forma, que acham que é suficiente ter sustento para dentro de uma casa e ver que o filho está comendo, está se alimentando e está vivo. Entendeu? Acha que é suficiente trazer para dentro de casa e chegar e ser celebrado quando chega, e acha que isso é suficiente. Você entendeu? E não estão se preocupando com o legado. E é isso que é mais importante. Hoje, todos nós estamos inseridos em um padrão que é uma agenda. O pastor que veio aqui, pastor Kilmer, que veio aqui no culto dos homens, foi uma bênção. Foi uma bênção a palavra que o homem deu. E ele falou de uma coisa que eu lembrei que o meu pastor trouxe ao meu coração e despertou assim, abriu meus olhos para algumas situações. Ele falou sobre a agenda. Existe uma agenda, e quando ele fala sobre agenda, é uma estratégia mundana. Entendeu? Existe uma estratégia mundana para a corrupção da paternidade. Existe uma estratégia mundana para a corrupção dos nossos filhos. Existe um padrão destrutivo que tem sido semeado quando o seu filho vai para o colégio, quando se depara com as redes sociais, um padrão destrutivo. E esse mesmo padrão destrutivo está sendo semeado sobre a vida dos pais. E hoje entendem que é suficiente chegar em casa e ser celebrado porque o filho veio receber, ou porque a filha veio receber. Deixa eu dar uma notícia para você. A nossa geração de 40 para 50 anos, é a geração que aprendeu videogame. Entendeu? É a geração que aprendeu videogame, que veio para dentro de casa o videogame. É a geração que criou homens com muitas distrações. Posso dar um exemplo para você? E esses homens que foram distraídos durante a fase adulta para a fase do casamento, hoje acaba que eles passam por situações que são, vou dizer assim, são muito superficiais acerca da paternidade. Eu vou dar um exemplo para você. Se você se enquadrar no que eu vou dizer agora, ore mais tarde ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai ter um tempo de oração. E fale assim: poxa, Senhor, eu quero a verdadeira paternidade, porque a verdadeira paternidade não é essa. A verdadeira paternidade, ela não concorre com nada. A verdadeira paternidade não concorre com a maternidade. Você entendeu isso? Quer ver um exemplo? Você lembra de alguma vez, homens de 40 anos para mais, pode ser até de 30, você lembra de alguma vez ter sido perguntado por seus pais, assim: você ama mais o papai ou a mamãe? Você lembra disso? Você só foi perguntado se tivesse algum problema grave dentro de casa, acerca de paternidade e maternidade. Mas você já fez essa pergunta para os seus filhos? Aí, você ama mais o papai ou a mamãe? Essa parece que nos tempos de hoje é uma pergunta natural para as crianças. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Qual é a diferença que vai fazer se seu filho ama mais papai ou mamãe para você? Entendeu? Qual a diferença que vai fazer para você isso? Lá em casa, se eu pudesse falar assim: não, que ame mais alguém, que ame mais a minha mulher. Eu oro ao Senhor para que eles amem muito mais a mãe deles. Muito mais a mãe deles. Muito mais. Muito mais, em nome de Jesus. Entendeu? Eu quero que eles me respeitem. Entendeu? Como homem de Deus, que eles sigam o meu exemplo e vão estar bem. E a mãe deles também, em nome de Jesus. Mas você entendeu? Ou seja, é uma carência emocional que os homens carregam hoje. Isso fere a paternidade. Essa carência emocional excessiva, ela tem ferido a paternidade dos homens no dia de hoje. É a síndrome de Gabriela, sabe? Eu não tive um bom pai, e por eu não ter tido um bom pai, eu não consigo ser um bom pai. Você já percebeu isso?
Ah, porque eu não tive. Meu pai não foi um padrão. Meu pai não foi um padrão Meu pai não foi um padrão de pai para mim. Eu não consigo olhar para a Bíblia e ver que meu pai teve essa paternidade. Não foi um padrão de pai. Você entendeu? E para muitas pessoas isso é determinante. Determinante para uma paternidade ferida nos dias de hoje. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque as pessoas não se esforçam, elas não buscam. Se você buscar em Deus, você vai ser um pai excelente, mesmo que você nunca tenha conhecido seu pai sobre essa terra. Por quê? Porque a verdadeira paternidade vem dos céus. Você não vai conseguir tirar de dentro de você a verdadeira paternidade que você tem que fazer para os seus filhos. Porque em nome do amor, muitas vezes você é negligente. Olha, vou dar um exemplo aqui. Hoje se fala, vou dar um exemplo aí, eu vou falar com as mulheres, né? Hoje se fala muito sobre o relacionamento tóxico. Já ouviram falar isso? Relacionamento tóxico? Fala muito sobre paternidade e relacionamento tóxico. O que é? É como se alguém ficasse refém de alguém. Aí imagina isso, uma pessoa adulta, refém de uma outra pessoa, não consegue libertar. Quando isso acontece? Acontece geralmente com homens ou mulheres? Mulheres, por quê? Porque provavelmente não tiveram exemplo de paternidade dentro de casa. Ela não tem um padrão para comparar. Entendeu? Então, mulheres que tiveram problema de paternidade, ela tem a tendência de se agarrar no primeiro bacana que aparece. Sem entender que ele não vai tratá-la como uma princesa, sem entender que não vai tratá-la como uma mulher, mas tão somente vai usá-la. E vai usá-la, vai se relacionar com outras mulheres fora, e vai oprimir, vai tentar extrair dela só o que ele quer. Aí ela vive um relacionamento tóxico. Você entendeu por quê? Porque provavelmente não teve um problema de paternidade dentro de casa. Só que assim, eu não estou aqui para dar diagnóstico de tragédia, né? O Senhor não me chamou para isso. Mas eu estou querendo demonstrar para você que muitas das demais escolhas que são feitas ao longo da vida por meio dos nossos filhos são porque eles não tiveram exemplo de paternidade dentro de casa. Você entende isso? Então, nós como homens, nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos. Um exemplo do caminho a seguir. Um exemplo dos passos que tem que ser dado. Um exemplo das decisões que tem que ser tomadas. Ah, isso vai ser determinante para a vida deles? Não vai ser determinante. Vou dar um exemplo para você. Sei lá, 14 anos atrás, um dia, a Carla engravidou. Aí engravidou, não sei o que, daqui a pouco tivemos uma conversa, e na conversa que nós tivemos, já tinha o Cauã na época, na conversa que nós tivemos, tomamos uma decisão. Ela tomou a decisão e veio conversar comigo sobre ela ficar em casa. Entendeu? Ela ficou em casa para cuidar das crianças. Entendeu? E a prova é minha trazer o sustento para dentro de casa. Aí eu falo para você assim, é a melhor decisão, todo mundo tem que tomar? Não. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quantas tragédias foram evitadas? Quantas coisas elas pegaram em mochila de criança, em história de celular, e não sei o quê. Quantas coisas ela conseguiu pegar? Por quê? Porque ela estava lá em casa. Você entendeu? Isso fez diferença para eles? Faz diferença. É determinante para a vida deles? Não. Porque eles serão adultos e eles tomarão decisões. Mas, eu digo uma coisa para você. Eu olho para trás e consigo ver assim. Meu lar teria experimentado de muitas tragédias se ela não tivesse ficado lá em casa. Você entendeu? Então o que é que eu digo para você hoje? Eu digo para você que existe um modelo. Esse modelo de paternidade, vou voltar para paternidade, esse modelo de paternidade você só vai encontrar em Deus. Amém? Aí eu peço que você abra sua Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Vamos ver acerca do que Deus fala, e eu peço que você não feche sua Bíblia, que nós vamos abrir alguns textos hoje. Eu quero conversar com você acerca do que Deus fala acerca da paternidade. Porque o nosso Deus é um Deus que trata de aliança e que quer que todos nós tenhamos um comportamento de responsabilidade. Esse comportamento de responsabilidade, ele vai fazer com que você crie filhos responsáveis. No Deuteronômio, capítulo 6, quero ler com você, a partir do versículo 4. E esse primeiro ponto dessa palavra é que um pai, segundo Deus, ele lidera pelo exemplo. Entendeu? Um pai, segundo o Senhor, segundo Deus, ele lidera pelo exemplo. Então, Deuteronômio capítulo 6, verso 4. A palavra de Deus diz o seguinte, todos acharam? Amém. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Aí vem verso 6, que todas essas palavras
que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Aí vem o verso 7. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amém. Olha, o que é que Deus está falando com os homens aí? Ele fala, olha, o Senhor é o único Deus, tá? E o Senhor é o único Deus, você tem que ensinar isso para os seus filhos. Por quê? Porque nós temos um Deus que é geracional. Esse nosso Deus, ele escolheu no seu plano perfeito não se apresentar somente para a gente como Deus. Ele se apresenta para a igreja como Pai. Então qual o sinal que ele está nos dando? A preocupação com as gerações seguintes, a paternidade. Então quando ele fala que o homem de Deus deve ensinar a palavra para os seus filhos, ele fala em que tempo? Quando você estiver andando, ensine. Quando você estiver deitado, quando for se deitar, ensine. Quando se levantar, ensine. Quando caminhar, ensine. Só que esse ensinamento, você pode trazer uma tese de doutorado para os seus filhos acerca de quem é Deus. Ele não vai adiantar se ele não vê Deus em você. Você entendeu? Nessa linha de ensinamento acerca do Senhor, nessa linha de ensinamento do quanto você ama a Deus, do quanto você serve a um Deus único, nessa linha de ensinamento que você quer que seu filho viva uma vida de bênção, nessa linha de ensino onde você quer que seu filho prospere, nessa linha de ensino onde você quer que seu filho um dia ou sua filha se case, nessa linha de ensino de fidelidade com Deus, ele tem que ver essa fidelidade em você. Não adianta somente você apontar um caminho. Não adianta somente você falar que você serve a Deus. Não adianta somente você falar que você teme Deus. Não adianta somente você falar que você ama o Senhor. Se ele não conseguir ver esses comportamentos na sua vida, você não vai conseguir ensiná-lo com eficiência. É por isso que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, que no deitar, no caminhar, você tem que ensinar seu filho, ou seja, você tem que ensinar em todo momento. Às vezes as pessoas falam, as pessoas mais religiosas, não, lá em casa a gente faz um dia de culto. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Que bênção que você separa um dia para cultuar o Senhor dentro da sua casa. Isso é bênção. Até aconselho, faça. Estabeleça. Leve um dia a palavra a você, outro dia leve sua mulher a palavra, outro dia bote um para o filho levar. Se você tiver mais de um, leve para o outro levar. Mesmo que ele seja muito pequenininho, você fala, filho, hoje você que vai levar a palavra. Me dê uma palavra, ele vai dizer do jeito dele, vai pregar do jeito dele. Entendeu? Glória a Deus, se você fizer isso, louvado seja o Senhor. Mas não vai adiantar você levantar daquela mesa e tratar a mãe dele como uma qualquer. Não vai adiantar. Não vai adiantar você levantar daquela mesa e dar um grito dentro de casa para disciplinar alguém. Não vai adiantar. Por quê? Porque ensinar no caminhar significa dizer o seguinte, você tem que, as pessoas, os seus filhos, têm que ver Deus em você no seu caminhar, no dia a dia, nos seus comportamentos. Você entende isso? Então não vai adiantar você somente falar de Deus se você não viver de Deus. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque eles vão olhar para você por aquilo que você faz. É assim que eles vão aprender, não por aquilo que você diz. Se você somente fala de Deus e não vive de Deus, seu filho não vai aprender, ele não vai experimentar a paternidade eficiente. Mesmo que ele celebre quando você chegue, mesmo que ele corra até você, mesmo que você brinque com ele, mesmo que você divirta, parabéns. Você está criando um menino alegre para o mundo. Parabéns. Você está criando um menino alegre para o mundo. Porque o mundo é assim. O mundo tem preocupação em agradar os filhos. O mundo é assim. Se o seu padrão for um padrão do quanto teu filho te ama, do quanto ele corresponde às suas atitudes, parabéns, você está exercendo uma paternidade do mundo. A sua preocupação tem que ver se você está criando uma menina para os céus. Se você está criando um menino para a eternidade, essa é a sua preocupação. E só um caminho para a eternidade é Cristo. Se ele não souber disso, ele vai se comportar como todo mundo. Índice altíssimo de crianças que chegam nas faculdades e se desviam. Isso é enorme. A Kiara era pequenininha, eu fui alertado por um ímpio. Ele falou, filho meu não vai para a universidade pública. Eu falei, que é isso, cara? Fala sério. Não, mas por que tu fala isso? Meu irmão está se corrompendo. Eu tenho 2 amigos, um tem um filho não sei o quê, outro filho não sei o quê. Os 2 foram para lá, os 2 estão com problema com droga. Eu falei, sério? Até o Brunão, amigão meu, do coração de Manaus. Sério, estou te falando. Filho meu não pisa em universidade pública. Naquela época eu fui alertado. Eu já na igreja e esse irmão fora da igreja. E eu fui alertado para isso. Você entendeu? Ou seja, a droga,
que é algo que avassala realmente a família, o mundo tem a preocupação, porque eles não querem viver isso. Mas a nossa preocupação é muito mais do que a droga. A nossa preocupação é se os nossos filhos morrerão andando sobre essa terra, porque estão mortos espiritualmente. Você não entendeu nada do que eu estou falando. Não é possível, não é possível. Não é possível. Você entendeu misericórdia. Mas hoje existem famílias que estão com filhos mortos dentro de casa. Eles saem para a escola, eles celebram sua chegada, eles se apresentam diante de você, eles dizem que te amam, você entende que ele te ama. Mas parabéns, você está criando filho para o mundo, porque você não está se comportando como homem de Deus dentro de casa. Então o que acontece? Você não é exemplo. Ele vai buscar o exemplo aonde? Onde é que ele vai buscar o exemplo? Você quer que ele busque o exemplo fora? É isso que você quer, que ele busque o exemplo fora? Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, nos ensina a necessidade de nós investirmos tempo. Não somente tempo. Hoje se fala muito sobre tempo de qualidade, né? Invista tempo de qualidade com seu filho. Parabéns, o mundo também está ensinando isso. Parabéns, porque eles viram que é bom. É bom criar uma pessoa que paga seus impostos. É bom criar uma pessoa que é produtiva no trabalho. É bom, isso é bom para todo mundo. Todo mundo ganha. É bom criar um excelente vizinho. Isso é bom. Mas todos esses, quando descerem a sepultura, jamais subirão com Cristo. Porque estão mortos. Morreram nos delitos e transgressões. Meu Deus, o quanto que isso é sério. O quanto que é sério para nós, homens de Deus, atendermos esse chamado nesse tempo. Então que você se esperte, hoje você tome decisões nesse lugar, mas que você permaneça firme. Jovens emocionalmente instáveis, ausência de paternidade, por falta de segurança. Meu filho, você é lindo, mesmo que ele seja meio derrubadinho igual você, mas você tem que profetizar, entendeu? Você tem que, entendeu? Parece comigo, mas você é lindo, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você, o Senhor está preparando uma mulher de Deus. Você vai abrir seus olhos um dia e vai ver uma mulher que, meu Deus, assim como o papai viu a mamãe, olha o exemplo. Não é assim, vai ser uma gatona, vai ter 2,40 m de altura, vai não sei o que e tal. Não é isso não, assim como um dia o papai abriu os olhos e viu a mamãe e falou assim, meu Deus, você é a mulher que eu vou casar. Um dia você vai ter essa experiência também, meu filho, e vai ser bênção. Entendeu? Ou seja, você está ensinando pelo exemplo, ele está conseguindo enxergar o exemplo em você. Mas você trata a mãe dele igual uma desgraçada. Você acha que ele vai crescer no caminho do Senhor vendo isso? Esse aí que é o exemplo de Deus que eu tenho dentro da minha casa. Você grita com a sua mulher, você trata mal. É esse, você xinga. É esse o exemplo que você vai querer que ele seja? Amanhã ele vai xingar você. Não, porque o respeito... Que nada, isso é só um discurso. Deixa ele crescer vendo tratar mal a mãe dele. Um dia ele vai se revoltar contra você. Ou ela vai se revoltar contra você. Quantas e quantas meninas casam cedo, 17, 18 anos, fogem com o cara porque querem se livrar de um opressor dentro de casa. Inúmeros exemplos existem, inúmeros, e vai um número de exemplos. Engravidam cedo, por quê? Porque não encontraram o amor da paternidade em casa, foram procurar na rua. Inúmeros exemplos. Ai, misericórdia, mas isso é pro ímpio. É mesmo, é. Muitas pessoas sentadas em banco das igrejas vivem isso. Por quê? Porque não são exemplo de paternidade de Deus dentro de casa e vivem tragédia. Mas nós não vamos viver isso. Essa é a grande boa nova da graça. Você tem a oportunidade de viver uma vida diferente. Entendeu? Mas exige decisões de você. Não vai adiantar você sair daqui e se comportar de qualquer jeito. Eu vou investir tempo de qualidade. Não entendeu nada. Eu estou dizendo que você tem que buscar Deus. Não se trata de tempo de qualidade. Você busca o Senhor ensina como você tem que fazer. Os 7 passos, os 8 passos, os 14. Pelo amor de Deus, larga esse negócio. Larga os 7 passos de não sei o que e tal. Você lê um livro desse, você aprende alguma coisa? Aprende. Tem livros que trazem instruções maravilhosas. Mas não adianta você ler esses livros e não conhecer a palavra de Deus, aquilo que Deus quer para você. Os 7 passos deu certo com A, B, C, D, F. Mas de repente não são 7 passos para você. Deus quer que você dê somente um passo de fidelidade. Hoje, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu sou esse homem que esse homem falou aí durante todo esse tempo aqui. É isso que eu quero. Me ajuda. O Senhor está vendo que eu estou todo derrubado aqui. Seu altar está quebrado lá em casa. Restaura. Deus faz. Já fez com tanta gente.
Tanta gente. Hoje é dia dos pais, eu honro meu pai, amo meu pai. Mas aquele varão, ele sabe que ele não foi um exemplo de paternidade dentro de casa. Não significa dizer que eu não o amo. Mas eu não posso pegar esse exemplo e trazer para a minha vida, porque eu encontrei o exemplo perfeito. Eu encontrei o exemplo perfeito de paternidade. É esse exemplo que nós temos que seguir, varões. É esse exemplo que nós temos que ensinar, mas não ensinar falando, ensinar agindo. Isso vai fazer toda a diferença. Porque os filhos aprendem muito mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Então, quando que a gente ensina nossos filhos? O pai ensina quando ora. Meu Deus, seus filhos já viram você orando? Eu não estou falando daquela oração da mesa, ô Senhor, ai meu Deus, essa fartura. É importante você agradecer ao Senhor. Não estou dizendo que ela é pouca, que ela não vale. Não. Mas se for somente essa oração que ora por alimento, parabéns, você vai ensinar seu filho a orar pelo alimento. Onde ele chegar, ele vai orar pelo alimento. Entendeu? Mas o Pai de Deus, o Pai dos céus, o pai que vai encontrar o filho na eternidade, esse pai é um pai que ora, o filho vê o pai orando. Entendeu? Às vezes ele acorda de madrugada, tu tá com a mão em cima da cabeça, até se espanta. Ah, meu filho, não dorme, o papai tá só orando. A mamãe tá só orando. Mas o papai, vamos falar do papai hoje, né? Você entendeu? O pai que ora, o pai que ensina quando perdoa. Você já agiu errado com seu filho alguma vez? Eu já agi algumas vezes. Entendeu? Errado com a mamãe, minha filha, me perdoa, porque o filho observando. Ah, já entendi. Quando eu errar, não, bora aqui, vem cá, chama todo mundo aqui, meus filhos, vem cá. Filha, me perdoa. Não é isso. Não é isso. É quando você perde a mão. Entendeu? Quando você toma uma decisão que não deveria. Entendeu? Ou quando você perde a mão, você foi mais ríspido do que deveria. Seu filho, se ele vê isso daí, ele tem que ver que você pede perdão. Você se arrepende. Entendeu? Porque senão o que é que ele vai ser? Ele vai ser implacável. Aí você está criando o Saulinho dentro de casa. Sabe o que é o Saulinho? O Saulo de Tarso, meu irmão. Antes da conversão. Você está criando o Saulinho, um menino imperdoável. Lá em casa, os dois a gente brincava assim, mas rapaz, esse menino tem igual dois fariseuzinhos. Porque se a gente, às vezes, falava, sei lá, ligava o carro e, puf, entrava a rádio, puf, música do mundo. Os dois já pulavam assim, meu irmão. Duas espadas. Ei, rapaz, meu irmão, o que é isso? Entendeu? Né? As crianças faziam isso. Essa música, quando não escutava música cristã, mas tinha uma batida mais diferente. Isso é de Deus? Pai, mãe. Isso, meu filho, quer ver, olha a letra aí. Ah, não, tá. Entendeu? Ou seja, eles tinham algumas referências e já era implacávelzinho, pequenininho, meu irmão, com a espada na mão. Você entendeu? Mas eles têm que ver. Você não pode criar um filho implacável. Você tem que criar um filho que perdoa. Um filho que se arrepende. Porque eles não são perfeitos. Pequenininho, desse tamanho, já tem intenções ruins no coração. Tem intenções ruins no coração, tem. Esconder as coisas aqui atrás. São intenções ruins que muitas vezes você vê que são muito infantis, né? A gente já passou por isso. Cadê tal coisa? Não sei, tá bem aqui, ó. Cadê? Não sei. Meu filho, vem cá, senta aqui. Aí vem, não. Aí deixa aqui no sofá já, e vem, né? Aí vem, tá lá no sofá, e vem. Não, porque passa a mão na boca. Meu filho, eu vi você deixando no sofá, vem cá, senta aqui, bora conversar. Que isso? O que você tá fazendo? Você vê a gente fazer isso? Você entendeu? Ele já tem intenções ruins no coração. Cabe a nós sermos exemplo, para a gente substituir essas intenções ruins e acrescentar Jesus dentro dele, para que essa maldade saia. Porque eles são maus, pequenininhos, eles são maus. Não trate as coisas romantizando. Não, meu tchu, esse daqui não, esse daqui é mais... Não é, ele é mau, ele é ruim. Entendeu? Mas cabe a você plantar a bondade de Deus, pelo exemplo dentro da sua casa, por meio de oração, por meio de profetizar sobre a vida dele. E você vai ver uma história diferente. O homem de Deus, ele ensina o filho vendo quando ele é honesto. Meu Deus, quantas corrupções nas relações. Entendeu? Você fala de honestidade, é corrupto. Você se corrompe nas suas relações, entendeu? Nos negócios. Quer tirar vantagem das pessoas. Isso daí ele vai aprender do mesmo jeito. Ele vai ser, sabe o quê? O espertão. Aí ele faz alguma coisa, tirou vantagem sobre alguém, chega em casa e fala, não, inteligente. Inteligente não, minha irmã, ele é do Satanás. Você está criando errado. Ele não pode tirar vantagem. Eu lembro que uma vez eu fui em Manaus e entrei numa fila e vi um garotinho, eu devia ter, sem brincadeira, se muito, 8 anos. 8 para 9, menos até. E eu tô lá na fila, à noite, querendo ir para um churrasco. Quando eu vejo, vem um garotinho na minha frente, começa a mexer aqueles bombons que tem chocolate, não sei o quê.
Eu só aqui, né? Eu falei, eu não creio, né? Aí fiquei aqui, quando chegou antes, pai, vem, chamou o pai. E pai, meu pai veio. Olha esse menino. Aí eu olhei, eu falei, meu irmão, e tu vai ficar aí, cara? Aí eu vi o cara de coisa, e tu vai usar, cara, eu era do mundo, tá, na época. Tu vai usar essa corrupção do teu filho aí, cara? E não, pois é, olha, o moço ficou chateado. Ele pro menino, sabe? O moço fica chateado. Eu falei, cara, por isso que tem gente que cria um filho bandido, aí depois começa a roubar, desgraça uma sociedade por causa disso, cara. Entendeu? Baita exemplo que tu dá, meu irmão. Tá sendo corrupto. Aí meu irmão escracheu, cara. Doido pra dar umas tapas já nele. Só que qual o detalhe? Olha o exemplo desse. Eu era do mundo, irmão. Eu falei aqui antes, tá? Por favor. Eu era uma bênção quando era do mundo. Mas olha o exemplo desse pai. Como é que ele vai chegar em casa e vai falar assim, filho, você tem que ser honesto. Irmãos, a corrupção, ela é uma semente que é plantada, ela não é plantada assim, ó, 1 milhão pra ti. Entendeu? A corrupção, ela é plantada uma sementinha pequenininha. Aí você começa a se corromper. Aí essa sementinha vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Quando você vê, se torna natural da sua vida ser corrupto. E tem gente sentada em banco da igreja com corrupção no coração. Você entendeu? Você está criando filhos corruptos, porque você está semeando isso na vida dele. Por quê? Porque eles vão observar o seu exemplo. Entendeu? Você ensina quando permanece firme na fé. Esse daqui hoje talvez seja o mais difícil. Você fala que a igreja é um lugar bom. Você fala para o seu filho, meu filho, você tem que ir para a igreja. Beleza, aí você não aparece. Aí como é que você vai ensinar assim? Você entendeu? Ah, meu filho, ensinar na fé. O que é fé, papai? Não, a fé é orar todos os dias. Aí você não ora. Como é que você vai ensinar assim? Meu filho, faça o seu devocional. Porque o seu devocional é o momento, a oração é quando Deus fala com você. Aí você não é o nome de oração. Como é que você vai ensinar assim dessa forma? Você entendeu? Você não consegue ensinar sem esse exemplo, não há essa possibilidade. Vai ser somente um discurso. Aí quando você falha nessa área, você ensina, seu filho começa a perceber que você é flexível. Então ele pode flexibilizar muitas áreas da sua vida, porque tanto faz porque o papai faz. Você entendeu? É sem compromisso nenhum. Sem compromisso nenhum com as coisas da eternidade. Isso faz diferença. Por quê? Porque a criança não vai ter compromisso nenhum com as coisas da eternidade. Quando ela se deparar com algo que é muito prazeroso para ela, ou com algo que é santo, ela vai falar, não, peraí, o papai faz, vamos flexibilizar isso aqui também. E você vai ver tragédia dentro de casa. Por quê? Porque você não permaneceu firme na fé. Seu filho não conseguiu ver a fé que você fala dentro da sua casa. Um dia alguém disse, eu não sei quem disse não, mas alguém disse assim, ó, os filhos fecham os ouvidos para os conselhos, mas mantêm os olhos abertos para o exemplo. Entendeu? Os filhos fecham os ouvidos para o conselho, mas mantêm os olhos abertos para o exemplo. Cara, é verdade. É verdade. Eu brinco muito com as crianças em casa, e tem uma brincadeira que eu não posso falar aqui, senão aí pronto, eu chego em casa, uma espada. Mas eu tinha algumas brincadeiras que a Kiara aprendia pequenininha. Eu vou falar só uma aqui, né? Eu ia pro banheiro, assim, eu falava assim, ó, vai tremer o negócio aqui, hein? Cuidado que eu tô indo pro banheiro e tal. Quando eu chegava no banheiro eu dava um grito assim, tá! Né? Vocês entenderam, né? Aí a meu irmão, a Kiara pequenininha, bicho, tinha uns 4 aninhos, eu acho. Quando eu vejo, papai, vai tremer a casa. Aí eu falei, o que, minha filha, vai tremer a casa? Eu falei, papai, tá. Ela correu pro banheiro, eu falei, cara, eu não acredito. Quando ela chegou no banheiro, ela falou, tá! A cara, tu tá vendo aí? Tu tá vendo aí? Eu falei, meu Deus, ela é menina. Ela é menina, amor, pelo amor de Deus. Eu falei, não, filha, vem cá, filha. Você entendeu? Ou seja, cara, o quanto que eles aprendem pelo exemplo. Eu entendi depois que ela era menina, não podia ter alguma brincadeira com ela. Mas é para você entender o quanto que eles aprendem pelo exemplo. Você entendeu? O quanto que eles aprendem pelo exemplo. Você quer gerar memórias... Um momento, acho que o pessoal vai se identificar. Você tem que gerar memórias afetivas às crianças. Quem já ouviu isso aí, sinceramente? É o ponto do momento. Não tem? Tem ou não tem? Vocês viram sim. Eu sei que vocês estão na rede social. Não tem memórias afetivas, né? Tem memórias afetivas na criança. Meu irmão, a memória afetiva que você tem que gerar é você estar chorando com o rosto no chão, clamando pela vida dela, ela chegar e falar, caramba, cara, Deus, separa essa criança para ti, Senhor.
Em todas as dificuldades, ela saiba que o Senhor é prioridade. Ela não ceda, que ela permaneça firme, como eu estou firme contigo, Pai. Essa é a memória afetiva. Um dia ela vai crescer. E ela vai dizer, quando as pessoas estiverem conversando sobre algo, lembro. Tu pode ter até partido, pode estar nos braços para falar, não, cara, tinha um cara lá em casa que o verdadeiro cara era diferente. Acordei de madrugada, às vezes ele estava gritando, ela parece um maluco. Chegava perto e ele estava orando ao Senhor, meu Deus, meu Pai. Entendeu? Então, hoje há uma preocupação enorme em você deixar algo para os seus filhos. E a maior preocupação que tem hoje, que o mundo traz, é assim: vou deixar uma casa, vou deixar um carro, né? Vou deixar às vezes uma empresa, vou deixar. Mas o principal, você não deixa os seus filhos hoje, né? Você quer ser lembrado pelo que você deu para eles? É isso? A principal, o que vai marcar seu filho não é aquilo que você deu para ele, mas o que você foi para ele. Essa vai fazer toda a diferença. A principalidade que você tem que ter, preocupação no coração, não é aquilo que você deu, mas aquilo que você foi. A memória afetiva seja a memória do céu. Entendeu? Você trilhando o seu caminho e ele acompanhando, dizendo assim, não, isso aí é bom. Entendeu? Isso aí é bom, o que eles vivem é bom. Eu vejo como é o relacionamento de casa. Não, isso aí é bom. Aquela bichinha ali é doida pra casar, meu. Entendeu? Eu abençoo, é engraçado, eu não tenho esse ciúme, sabe? Tem pai que, meu Deus, eu vou morrer. Pô, cara, o dia que apareceu o varão, vou dar mais 5 ameaçadas só nele, sabe? Ó, eu criei no todinho, leite, farinha lá, que pelo amor de meu irmão, presta atenção. Tenho um amigo, não um algoz, entendeu? Mas é uma parada, vai ser uma conversa simples assim, nada a ver, entendeu? Um tio meu, vou abrir um parênteses aqui, um tio meu resolveu o primeiro namoradinho da filha dele em casa. Ele trabalhava com empresa de vigilância, né? Quando o rapaz chegou, ele veio lá de dentro, abriu a porta, deu 2 tiros pra cima. 12 escopetas, sei lá, e voltou, guardou. Quando chegou, o menino não estava na sala. Ele olhou para a filha dele e falou assim: ele não te ama, ele estava disposto a morrer por ti. Falei, meu Deus, coragem de dar tiro para cima eu não tenho não. Mas, fala assim, varão, senta aqui, meu irmão. Cara, vou te falar, essa menina aí não é para você. Eu vai por mim. Cuidado, porque meu irmão tem uns caras aí, tem um cara que anda atrás dela aí que é doido para matar um, entendeu? Eu que quer encontrar Jesus, cara, meu irmão, caminho, fica perto dessa menina aí, tá pertinho. Mas eu falo assim, tem todo um zelo, né? Todo o amor derramado e tem toda uma oração também. E vai aparecer um homem, cara, que vai ser muito melhor do que eu, em nome de Jesus. Vai ser muito melhor do que eu sou para a mãe dela, entendeu? E ela tem um padrão alto de excelência. E é isso que faz. São essas, vou dizer assim, a vivência que vai fazer com que ela faça boas escolhas. Então que você lembre-se sempre disso, não é aquilo que você dá, mas é quem você foi. Porque como nós vimos no texto de Deuteronômio, Deus, ele se preocupa com as gerações. Amém? Segundo ponto é que um pai, segundo Deus, ele ama o Pai Celestial. Abra lá no Salmo 103. Salmo 103. Um pai, segundo Deus, ama como o Pai Celestial. Salmo 103, verso 13. A palavra de Deus diz assim, ó: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Só teme a Deus quem se entregou para Jesus. Entendeu? Não há outra possibilidade. Não há outra. Você vai na rua e você pergunta: ei, você tem Deus? Você teme Deus? Temo Deus. Já confessou a Cristo? Não há essa possibilidade. Porque Deus, o próprio Deus falou que só tem um caminho. Só um. Não tem nenhuma outra exceção. Você pode ser o melhor ser humano, tira Jesus da jogada. Você pode ser o melhor ser humano que pisou sobre esta terra. Melhor homem, melhor mulher. Você trata bem todo mundo. Você tem bondade. Você não confessa Jesus. Hashtag partiu? Você entendeu? Deus falou que só existe um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não há outra possibilidade. Então o homem de Deus, ele ama como o Pai Celestial. Ou seja, o amor do Pai, ele deve refletir o amor de Cristo. O Pai protege. É obrigação do pai proteger seus filhos. Proteger sua casa como um todo, mas é obrigação do pai proteger seus filhos.
O filho cresce e pensa que o pai é o super-homem. É ou não é verdade? Não é verdade? Eu vi um dia um vídeo desse de uma moça jovem, aparentemente aquele senhor foi pai dela já assim com avançada idade. Ela deve ter seus 20 e poucos anos, acho que a cara até viu junto comigo. E ele dizia assim: pai, ele mexeu, pai. Ele me tratou assim, não sei o que. Ele, sério, velhinho, cabelo, sério, quem é? Tá. Aí ela mostra a foto do cara. E a foto é um cara enorme, assim, tipo, portão mais alto. É, filha, esse aí vai dar trabalho, mas papai não vai abandonar você, não. Vamos lá. É sério, velho? Esse vai dar trabalho, porque o bicho era grande. Mas papai não abandona você, não. Ele não pode falar isso comigo. Eu falei, não, pai, calma, que não sei o que. Depois ela fala que é brincadeira. Ou seja, dever de proteção, ele é meio que instintivo na vida do homem. Entendeu? Até o ímpio tem esse instinto de proteção. Mas a nossa proteção, ela não se resume à proteção física. Ela envolve também proteção emocional, proteção espiritual, intercessão constante. Entendeu? Porque os nossos inimigos, a gente sabe, a Bíblia explica. A nossa briga não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades malignas. Então o homem tem a obrigação de proteger seus filhos. Proteger como intercessor. Tudo tem um despertar nas regiões celestiais. Tudo tem um despertar no mundo espiritual. A gente tem que ter isso. Nós não podemos ser homens que agem somente pelo físico. Ah, mas se mexerem com meu filho, eu vou... Por que está mexendo com teu filho? Por que será que dentre tantas crianças é o teu filho que tem sido atacado no colégio? Por que será que dentre tantos é teu que... Você entendeu? Ou seja, o pai tem a necessidade de proteger. Mas proteja a intercessão. Senhor, em nome de Jesus, está indo para o colégio, eu o abençoo. Ele vai ter um dia excelente. Que ele seja ferramenta tua naquele lugar. Para que as almas se convertam a ti. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo. É assim que a gente faz. A gente brinca com as crianças, deixa a vez aqui a área, deixava o Cauã também no colégio, eles baixavam o grito: ei, varão de guerra, vai, ungido do Senhor, que os céus se derramam. Eu gritava na frente do colégio, meu irmão, eles entravam assim: meu Deus do céu, eu olhava rindo. Era a nossa brincadeira, entendeu? O pessoal olha e fala assim: bicho é doido, eu acho. A gente brincava assim. A gente fazia na forma de brincadeira, mas eu profetizava sobre a vida dele. A Bíblia diz que nós daremos conta sobre toda a palavra que nós dissermos. Entendeu? Vai cair não, em nome de Jesus. Segura, Senhor. Em nome de Jesus. Mas você entendeu? Ou seja, profetize sobre a vida do filho. Seja um protetor não somente físico, mas espiritual. Seja um intercessor dentro da sua casa. Em nome de Jesus. O pai, segundo ama o filho, segundo Deus ama, ele corrige. Ele corrige seus filhos. Entendeu? A correção faz parte da paternidade. Mas ele corrige com amor. Não, pega ali, meu irmão. Pega aquela ripa ali, bora, vem cá. Na correção, esse é o espancamento. Entendeu? Mas o pai corrige seus filhos porque Deus não corrige. Entendeu? Mas você tem que corrigir com amor. Eu sempre falo isso. Você está chateado. Tá, meu irmão, tem um negócio, você está com raiva. Não corrija seu filho. Se não, vai lá. Daqui a pouco a gente conversa. Vá orar, busque Deus. Para que você tenha a atitude correta na hora da correção. Entendeu? Busque Deus para que Ele te dê sabedoria de como você vai fazer para corrigir seu filho. A peia faz parte da criação da criança. E a Bíblia ensina lá a gente ensinar com a vara. Entendeu? Mas em um determinado momento, ele tem 13 anos. Vai fazer 14. Não sabe mais. Uma mocinha dessa errada, pegar uma peia. Não tem nem lógica. Entendeu? Daqui para frente já não faz mais parte a peia, já é mais a conversa. Entendeu? Mas é que você entenda que a correção ela faz parte. Deus corrige aqueles que ama. Você ama seu filho, você é um homem segundo os padrões dos céus. Você tem que corrigir seu filho. Você tem que investir um tempo para você estar atento, para que você possa corrigi-lo. Se não sabe o que vai acontecer, ele vai crescer sem freio. Vai crescer um infreável. Ah, o fulano, o infreável. Bonito para você, vai passar vergonha pra caramba. O pai segundo Deus, pois é. O pai segundo Deus ama, como Pai Celestial, ele também é um incentivador. Cara, nunca, se você fez isso, peço perdão, Senhor. Tu vai ser igual ao teu pai. Tu vai ser igual a tua mãe. Sabe? Cara, eu vejo não sei o quê. Você, desse jeito, não vai ser nada. É um fracasso. Você não cresce. Você não coloque palavras de maldição sobre a vida dos seus filhos. Seja um abençoador, fale o contrário. Entendeu? Você vê que ele está... Meu irmão, você espírito de ousadia sobre a sua vida.
Eu sei que no momento de raiva é difícil, por isso não corrija seu filho com raiva. Tire ele do lugar que está dando problema, deixe ele lá no cantinho e fale assim, fique aí. Filho, daqui a pouco a gente conversa. Mas seja um incentivador da vida dos seus filhos. Meu filho quer que você, se você quiser, você vai para a NASA, um dia você vai pisar na Lua. Entendeu? É isso que você tem que ouvir. Não palavras de desgraça sobre a sua vida. Entendeu? Então, são palavras de maldição que se falam no momento de raiva, nenhum pai deseja isso. Mas você acaba quebrando toda a paternidade. Você acaba quebrando toda a possibilidade da pessoa prosperar. Por quê? Porque você, como pai, está amaldiçoando os seus filhos. Entendeu? Então não seja um canal de maldição para os seus filhos, seja um canal de bênção, seja um incentivador, seja alguém que motiva. Vai lá, pena de anjo, hoje é teu dia, entendeu? Bota, entendeu? Palavras de bênção sobre a vida do seu filho. Você vai ser o que você quiser, meu filho. Por quê? Porque você é bênção. Entendeu? Um pai se ama os seus filhos e por amor ele se faz também presente. Você não pode ser um pai ausente. Entendeu? A ausência de paternidade causa marcas profundas na vida dos filhos. Entendeu? Muitos daquilo que eu falei não vai ser determinante na sua vida. Mas você que tem o conhecimento e você que tem a responsabilidade, você não pode ser um pai ausente. A ausência de um pai vai causar tragédia na vida do seu filho. Por quê? Porque você tem que ensinar pelo exemplo. Como é que você vai ensinar pelo exemplo se você não está perto? Ou seja, a sua ausência vai trazer marcas profundas na vida das suas crianças. Então seja um pai presente. Um pai presente demonstra carinho. Ou maldição, cara. É o pai que não dá um amor para um filho homem porque acha que vai transmitir alguma coisa de homossexualidade para as crianças. Ou maldição, é isso. Ou engano do inferno. Coloque, meu irmão, traga o seu filho, coloque no colo, diga que ama, beije seu filho. Mesmo quando ele seja adulto, vem cá, Deus te abençoe, vem cá dar um beijo no rosto dele. Entendeu? Isso é uma maldição do inferno, cara. Você achar que se você não transmitir carinho sobre o menino, porque ele vai ser mais afeminado, isso não existe. Não existe. Seu filho precisa do seu amor. Você não precisa do amor de Deus? Você não chora por Jesus? E como é que você pode olhar e falar assim, poxa, eu não choro por Jesus? Eu lamento que você está seco. Lamento a secura que você está experimentando no coração. Entendeu? Mas se seu filho olha que você chora, você beija seu filho, trata com amor, brinca, bota no pescoço enquanto der. Mas ame seu filho. Diga o quanto que ele é especial. Diga o quanto que ele foi ansiado. O quanto que você esperou que ele chegasse. Derrame do amor sobre a vida dele. E ele vai crescer um filho muito amado. E ele vai transmitir essa paternidade futura em nome de Jesus. A disciplina sem amor, ela gera medo. A disciplina sem amor gera medo. Quantos de nós não crescemos com medo dos nossos pais? Entendeu? Se pudesse passar aqui, nós somos tantos aqui, 10%, talvez 20%, cresceu com medo dos pais, por conta dos seus comportamentos, espancamentos, palavras ofensivas. Entendeu? Chegou. Entendeu? Não é isso que nós temos que viver como de Deus, mas nós não cuidarmos. É isso que nós vamos viver. Entendeu? É isso que nós vamos viver. Porque enquanto eles são crianças, você consegue enganar. Entendeu? Até 3, 4, 5 anos você engana as crianças. Você pode ter um comportamento diferente dentro de casa, meio que ocultar dele. Ele não vai estar muito atento para isso. Mas quando ele pegar o elas 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, ele vai entender exatamente quem você é. Entendeu? Fulano o carrasco. Então, essa marca que você quer ter? Fulano o implacável. E como é seu pai? Meu pai era implacável. É horrível. Seja amoroso, seja bondoso. Permita com que a natureza de Cristo seja transformada, com que você seja transformado na natureza de Cristo, para que você viva um lar de bênção, em nome de Jesus. Terceiro ponto é que um pai, segundo Deus, deixa um legado eterno. Eu vou falar por você, porque eu vou repetir de novo, para te dar a oportunidade. Um pai, segundo Deus, deixa um legado eterno. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 22. Provérbios 22. Texto que toda a maioria do crente conhece. Eu não conheço, eu nunca li. Meu Deus, misericórdia. Assim. Hoje é dia de arrependimento. Provérbios 22, verso 6. Esse, quem tem filho, em algum momento você já se deparou com esse texto. Mesmo que você não tenha ao longo de um ano. Não é possível, tem um ano de crente, você já ouviu isso antes. Texto conhecido. Provérbios 22, verso 6, a palavra diz assim: instrua a criança no caminho em que deve andar, e mesmo com o passar 2 anos, não se desviará dele. O que é que a Bíblia nos ensina aí?
Vocês conhecem a história? Eu vou falar a história de um grupo chamado Bom Preço. Para quem tem 40 anos ou mais, deve conhecer esse grupo. Lembra, né? Bom Preço. Essa rede de supermercado era uma rede de supermercados enorme, nacional. Tinha sede no Nordeste, se eu não me engano. Era no Nordeste. E tinha uma sede no Nordeste e avançou muito no estado do Pará. Tinham muitas lojas no estado do Pará. O que aconteceu? Os pais tinham um avião próprio na época. Os pais do menino morreram num acidente de avião. O avião caiu, parece, morreram. Acho que foi avião. E ficou esse jovem na época, milionário. Antigamente era bilionário porque era na época do Cruzeiro, do Cruzado Novo, então tinha muito zero. Mas hoje, nos padrões de hoje, menino milionário, jovem. Tipo assim, 12 para 13, eu acho que era isso. Beleza, tem alguém que administra o patrimônio, vai crescendo, né? E muito dinheiro. E vem aquela festa, aquele negócio do mundo, vem festa, vem não sei o que, gasto pra... Enfim. Quando eu era garoto, já eu lembro, ela já estava quebrando já no Pará. Já tinha perto, já estava tipo alugando para uma feirinha lá, então enfim. Já tinha morrido há uns anos. E passaram-se os anos e marcou minha vida porque um dia existia um programa em Belém chamado o Anais. Era Anais, eu lembro do repórter, era Anais. Não lembro como era o nome do programa. Mas era um programa dessa parte de... tipo policial, desses policiais que ficam na ronda, vai, não sei o que, olha, tem um flagrante, não sei o que e tal. E o câmera lá um dia ele brincando com o câmera é esse menino. Câmera da RBA, Rede Brasil Amazônia de Telecomunicação. Era esse menino que era milionário. O que aconteceu? Ele queimou toda a fortuna da herança. Entendeu? Ele queimou tudo. Ele era câmera do programa do Anais, eu acho que era a RBA. Ele era o câmera do programa do Anais. Ou seja, o que você tem que deixar do seu filho não é nada legado. Aqueles pais devem ter ensinado muitas coisas para aquele menino, entendeu? Mas tem alguma marca que não ficou nele, não ficou legado. Ele destruiu tudo, entendeu? Ele consumiu tudo. É aquele filho pródigo lá, né? Só a primeira parte. Ele pegou, teve a herança, era a herança realmente, mas ele não tinha capacidade nenhuma de administrar. E com certeza uma paternidade tirada assim de uma hora para outra causa traumas para uma criança. Mas ele não teve contato com o céu. Então o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Então o mais importante que você tem que deixar para o seu filho, ele não é financeiro, é espiritual. É isso que tem reflexo na eternidade. Entendeu? Você tem que imprimir a marca de Cristo nos seus filhos. Eles têm que carregar a marca da eternidade. Tudo que ele pensar, ele tem que pensar no reino. É isso que vai fazer diferença. Isso que faz diferença, faz muita diferença. Então, entenda, nessa palavra diz, ensina a criança no caminho. Você não tem como somente apontar uma direção para o seu filho. Ele vai seguir seus passos. Porque você vai ensinar no caminho. Você ensinar no caminho é você ensinar junto com Jesus. É você ensinar dentro do caminho que é Cristo. E você vai deixar um legado espiritual para a vida dos seus filhos. Porque não vai adiantar você falar somente do aspecto financeiro. Seja organizado financeiramente. É um ensino errado a dar para os seus filhos? Seja organizado, ensinar a criança a ter organização financeira. Está errado isso? Não está errado, está certinho. Certíssimo. Mas é só isso que você tem que ensinar. Entendeu? Crianças sem temor ao Senhor, jovens sem temor ao Senhor. Meu Deus, eles falam muitas besteiras. Olha, a gente cresceu no Tapajós, lá em Belém, bairro Tapanã. Pois é, pra você ver, né? Então já vê que já não vem, né? Já é meio esquisito. Existia invadiram o Coab, quando a Coab quebrou, eles estavam fazendo um conjunto do lado do conjunto nosso. Aí lá virou Pacuí, esse lugar. Não, Tacuí, né? Tacuí, que era Tapajós, Cordeiro e Invasão. Ou seja, o pessoal do Tapajós invadiu, do Cordeiro invadiu, da invasão invadiu. A invasão invadiu uma invasão. Você vê como era o nível. E o negócio era brabíssimo. Brabíssimo. E eu lembro que meus amigos, assim, não vou falar todos, a maioria deles era tudo pichador. Entendeu? Pichação mesmo. E contava as histórias e tal. E aquela emoção começou a entrar no meu coração na época. Falei, caramba, como é que... Não, quando a gente fugiu, eu vi o carro do lixo, os caras correram atrás, a gente correu. Falei, caramba, meu coração acelerou. Falei, cara... Aí eu tive aquela ideia brilhante. Quer que eu vou ser? Pichador. Aí o que eu fiz? Vou entrar, vou ser delinquente agora. Fui no colégio, lá no quadro, peguei um giz. Já roubei um giz, já comecei por aí, né? Delinquente. Comecei virando ladrão. Peguei um giz, terminou a aula, meu irmão. Falei, é hoje, né? Vou lá, meu irmão, bora. Aí
Era o Vaco, né? Um amigo de infância. Eu não vou falar o nome aqui para preservar. Era o Vaco, e pichava vácuo. Aí, tinha até pichado minha casa, eu dei umas tapas nele na época. Aí, foi lá, então eu falei, não, eu vou pichar. Eu falei, cara, o que é que eu vou pichar? Aí tinha um amigo que era laser também, pichava laser, né? Eu falei, cara, eu nem lembro o que era pichação agora, mas vou pichar. Eu peguei o giz assim, no muro do colégio, mano. Porque assim, pichar no muro do colégio era só os mais ousados, sabe? Eu fui lá e peguei marinha. Bom, quando eu terminei de fazer a primeira linha, lembrei da mamãe. Eu lembrei que os pichadores, uns dois já tinham contado uma história assim, meu irmão, pegaram a gente, me deram tanta da tapa, rasparam a minha cabeça, me picharam todinho. Fiquei todo cheio, todo colorido, com pichação, todo quebrado. Eu falei, caramba, bicho, se eu chegar quebrado em casa, né? Caramba, vai decepcionar a mamãe. Eu não pensei nem no meu pai. E entristecer minha mãe. Eu falei, ela não merece isso. Aí botei, não, cara, não, isso não é pra mim não. Eu ia apagar. E Vaco olhou pra mim e falou, não, agora tá pichador. Dei outra peia nele. Mas, cara, nossa, meu coração naquele dia me deu assim, uma tristeza. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo, cara? Minha mãe, caramba, o quanto que ela dava duro, né? Ia vender roupa em final de linha pra gente ir pro colégio e não sei o que. Então, nessa época eu estava no colégio público, mas o Enzo já estudava lá no colégio particular. Não era por preferência não, porque na quinta série que era, a quarta série, eu ia no ano seguinte. Falei, cara, não merece isso, eu queria apagar. Então, não, eu tô pichador, não sei o que. Apaguei, fui pra casa e fiquei triste. Olhava pra ela, fiquei triste, querendo chorar. É esse, se os nossos filhos carregarem no coração. Essa que eu tinha lembrança da minha mãe, se fosse a imagem de Jesus, se a gente conseguir imprimir isso nos nossos filhos, sabe, no momento antes deles errarem, que eles olhem e falem, não, cara, vai desagradar o meu Cristo. Nossa, esse é o legado que a gente tem que deixar na vida deles. Vai impedir-los de fazer tanta da bobagem. E quantas bobagens eu não fiz, cara. Com medo de entristecer a minha mãe. Drogas, a gente sempre foi alertado com droga. Muito em casa, muito. E eu lembro que 4 horas da tarde a gente jogava bola. Era toda 4 horas. 4 horas eu tinha um relógio biológico pra bola. Aí quando a gente ia 4 horas, agoniado, a gente passava na sala, existia um programa chamado Silvia Popovic. Pode jogar depois no YouTube. Qual era o assunto? Droga, meu irmão, já com a roupa. Filho, oi. Não, senta aqui. Eu odeio a Silvia Popovic até hoje. Eu nunca conheci essa mulher. Aí a gente sentava na sala. Qual era o assunto? Droga, meu irmão. Droga. Não, porque droga? Eu falei, caramba, cara. Aí ficava assim, né? Não, presta atenção, não. Essa mulher, bicho, não morre. Ficava lá. É sério. E o assunto de droga e outros assuntos eram assim também, sabe? A gente vez ou outra, a gente era parado nesse horário para poder ver. Isso despertou em nós esse negócio de assunto de droga em casa. Eles conversavam muito com a gente sobre droga, porque nós tínhamos pessoas próximas que jogavam bola, que já eram envolvidas com droga na época. Então, tanto que colocaram, todas as vezes que a gente conversou sobre isso, que isso meio que entranhou em nós, entendeu? Tá aí eu e aquele rapaz ali, nunca nos envolvemos nem com cigarro, entendeu? Por quê? Por conta dos nossos pais colocaram isso na nossa cabeça. Então eu olho hoje para trás e falo, a gente conversa muito com nossos filhos sobre drogas, sobre muitas coisas, conversamos aberto sobre sexo, sobre namoro, sobre muitas coisas abertas. E falamos para eles que coisas são drásticas, que eles não têm que experimentar. E tem outras que nós dizemos assim, que é muito bom, que no tempo certo eles vão experimentar. Casamento, beijo, sexo. Isso é bom, eles vão experimentar isso no casamento, em nome de Deus. Você entende isso? Ou seja, o quanto que a gente tem que imprimir o caráter da eternidade neles. Eles têm que ser explicados. A gente explica, tem uma conversa aberta em casa. Entendeu? Por que a gente tem essa conversa aberta? Para instrução. A gente ora ao Senhor para instruir os céus, explicando o que é errado hoje, para que eles não desagradem o amado, para que não desagradem o Cristo dele, o nosso Jesus. Você entende isso? Então é essa a preocupação. Nós temos como pais ter preocupação com o legado. E o maior exemplo de paternidade, é o quarto e último ponto, o maior exemplo de paternidade é Deus. Abra lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 15, eles têm que aprender que mesmo quando os pais humanos falham, Deus nunca falha. Mesmo que nós um dia venhamos a falhar com eles, Deus nunca vai falhar com eles. É esse Deus infalível que nós apresentamos para eles todos os dias. Em nome de Jesus. Então, Romanos capítulo 8, quero ler com você a partir do verso 15. Aí você for rápido de endereço, você já vai lá, depois já deixa marcadinho em Efésios, um pouquinho mais para frente.
capítulo 6. Então, Romanos 8. A palavra de Deus diz assim, ó: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Pai. Você entendeu? Por meio do qual clamamos Pai. Aí verso 16: o próprio Espírito testemunha ao Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Todo pai primeiro precisa ser filho de Deus. Para você ensinar o caráter do reino, para você ensinar o caráter da eternidade, para você ensinar que Ele também é a igreja que será arrebatada junto com Cristo, você tem primeiro ser filho de Deus. Não há possibilidade de você ensinar a paternidade de Deus sem você ser filho do Altíssimo. Não há essa possibilidade. Não há possibilidade de você ensinar sobre fidelidade sendo infiel. Não há essa possibilidade de você ensinar que você serve a um Deus que é um Deus de aliança sem você ter aliança com Ele. Por quê? Porque você tem que ensinar pelo exemplo. Não há essa possibilidade. Ele vai ver o seu exemplo, ele não vai ver o seu discurso. Lembre-se disso. Então, quem conhece o amor do Pai Celestial, quem conhece esse amor, consegue transmitir dentro de casa. Quem conhece o amor de Deus consegue transmitir esse amor dentro de casa. Aí como é que você transmite isso? Vamos lá. Você transmite isso por meio de um chamado. Você transmite isso por meio do atendimento a um chamado. Hoje Deus chama pais para serem homens de oração. Nós falamos isso agora há pouco, não vou ser repetitivo. Há um chamado de Deus para liderar suas famílias espiritualmente. Porque a gente fala sobre sacerdote, fala sobre cabeça. Isso tem sido para muitos homens que não têm discernimento nem conhecimento. Isso tem sido para muitos homens que não conseguiram entender quem eles são e a responsabilidade de ser homem espiritual. Isso tem servido para muitos homens como um fator de opressão. Não, mas aqui dentro de casa quem decide sou eu. Quem decide sou eu. Eu lembro do filme, eu vi um filme, é bem antigo, Tropa de Elite. Acho que a maioria que viu quando lançou, Tropa de Elite. Aquele filme, ele chega em casa, a mulher vai falar alguma coisa do trabalho dele e dá um tapa no jornal. Você lembra dessa cena? Dá um tapa no jornal, meu irmão, quem manda aqui sou eu, não sei o que, não faz. E aponta dele na cara dela, você lembra disso? É quando dá tragédia. Aí depois vem o 2, ela está separada dele. Então, o cara foi até sábio no que ele falou. Ele utiliza aquilo dali, é como se homens de Deus fazem exatamente isso. Utilizam do que Deus estabeleceu sobre sacerdotes, sobre ser líder dentro de casa, para oprimir as mulheres. Entendeu? Coisa errada, bom telefone. Você utilizam eu perdi o fio. Utilizam esse dom que Deus derramou sobre o homem de liderança, sobre a necessidade de proteção, para poder oprimir os seus dentro de casa. Você entendeu? Fala, não, quem manda aqui sou eu. Um tirano não é um líder. Existe uma diferença entre tirania e liderança. Entendeu? Se você não tem Deus e você se apresenta de casa como líder, como aquele que decide, provavelmente você é um tirano. Mas se você tem o Senhor, você é homem de oração, você busca o discernimento dos céus, de como liderar a sua casa, aí você é um líder dentro de casa. Você cumpre o papel do sacerdote. Você tem Cristo como cabeça. Isso vai fazer toda a diferença. Há um chamado de Deus para Deus ensinar, para homens de Deus ensinarem a palavra dentro de casa. E para demonstrar o amor diariamente. Demonstração de amor não é fragilidade. A maioria de nós aprendeu assim, olha, homem não... Pronto, olha como esse exemplo... Olha como esse exemplo é forte ainda hoje. Homem não chora. Entendeu? Plano maligno para endurecer o coração dos homens. Entendeu? Homens de coração duro, que não choram, não derramam uma lágrima diante de oração. Não derramam uma lágrima quando adora. Não derramam uma lágrima quando se arrepende. Não derramam uma lágrima quando sabe que estão errados e vão pedir perdão para sua mulher dentro de casa. Uma lágrima de arrependimento não tem. São secos. Por quê? Porque permanece com essa certeza de que o homem não chora. Ô maldição. Homem chora assim. Chora diante de Deus. Não vai chorar assim, ai, eu tenho um problema, mulher. Ai, me ajuda. Não, pera, calma. Para te explicar. Porque depois tu faz essa tolice em casa e vai dizer que foi o que disse. Você, pelo amor de Deus, você é um varão de guerra, um homem de fogo, um valente, de oração.
Você é isso. Você é um homem que tem estabilidade emocional. A Kiara era bebezinha um dia, eu conto essa história muitas vezes. Alguém sabe o que é carcinoma aqui? Alguém já ouviu falar o que é carcinoma? Já? Bom, se você tiver dúvida, depois você joga na internet. Vai ver o que é. É câncer do sistema linfático, acho que é isso, né? Carcinoma, um tumor associado aos gânglios. Lá vem vocês com a teoria. Não, vem cada uma aula mesmo, vem aqui. Entendeu? Mas é mais ou menos, é um câncer, é um tipo de câncer. Uma vez a Carla foi para uma consulta médica, que era tinha um negócio de inchar os linfonodos dela. Linfonodos são os glândulas. Língua. Pronto. É porque tem que... Né? Para todo mundo entender. Um negocinho bem aqui, se você apertar, tiver curiosidade, é íngua. Glândula. Gânglio. Como é o nome científico? Infonodo. Ela inchava de um lado, depois inchava de outro. Recorrente. É uma longa história, não vou resumir. E a gente foi, não, tem uma especialista, uma pediatra muito boa, a doutora Valdemir Cima, não, referência, levamos pra lá. Chegou lá, teve a consulta, quando saiu de lá, meu irmão, quando eu tô lá no trabalho, Carla liga pra mim, cara, desesperada, chorando. Amor, tá. Eu tenho amor, o que foi que houve? Tá bem? Não, amor, saí da consulta. Eu falei, cara, foi, amor. Não, amor. Falou que a gente vai investigar por suspeita de linfoma. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, cara. Meu irmão, mas o nó veio aqui, assim. A vontade na minha garganta, ai meu Deus do céu, entendeu? Eu aqui, eu falei, amor, calma. O choro aqui, ó, amor, calma. Ah, peraí, calma, vamos investigar. Tem que investigar, vamos investigar. Ela falou que é uma suspeita. Então, vamos lá, pedimos a Deus, então vamos lá, então, beleza, amor, tá, não, daqui a pouco eu te ligo e tal. Tava já na hora do almoço, eu almoçava numa sala atrás, não tinha ninguém. Bom, quando ela te ligou, eu botei o celular no chat. Meu Deus, Senhor, me ajuda, o Senhor tá vendo. Choro, meu, choro. Eu não tô pronto, o Senhor sabe, eu não consigo. O Senhor sabe que eu não consigo, por favor. Eu não aguento, por favor, Senhor, me ajuda, por favor. Choro no chão, sozinho, eu chorei, meu irmão, chorei. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar, porque eu tinha que chegar em casa e depois não podia chorar na frente dela de novo. Por quê? Porque a gente comumente tem que dar sustento. Choro diante do Senhor. Diante dos problemas, nós temos que enfrentá-los e encará-los. Com sabedoria, com autoridade dos céus. Mas diante das mulheres nós temos como pais, diante dos filhos, como pais nós temos que fazer. Eu chorei outras vezes ainda depois, mas sozinho orando ao Senhor, diferente. Naquele momento lá do desespero, que bate desespero, porque é horrível realmente, a bichinha pegou não sei quantas agulhadas na época. Fomos pro Emoan na época para fazer uns exames, e no Emoan eu via aquelas criancinhas já carequinhas, né, passando na cadeira, cara, eu olhava aquilo, meu Deus, e me abraçava. Cara, doido pra chorar, meu irmão, por esse nome da suspeita. Por favor, me ajuda, Senhor, por favor, sabe, eu tô afim de chorar aqui, Senhor, por favor, me ajuda. Sabe a oração assim, o que aconteceu, graças a Deus, tá aí. Não era nada disso, o diagnóstico deu longe disso, graças a Deus. E se era, o Senhor curou, e louvado seja Deus também da mesma forma, você entendeu? Mas nós temos que ensinar o amor diariamente, temos que entender que somos homens quebrantáveis, entendeu? Quebrantados diante de Cristo. E o maior exemplo de pai é deixar um testemunho digno para os seus filhos. E eu quero, por fim, que se abra lá em Efésios capítulo 6, que a gente vai encerrar. Efésios capítulo 6. Eu sei que vocês querem ficar aqui até 14 horas, não é não? Eu não estou querendo ficar até 14 horas, meu filho, até 18. Ninguém vai querer comer nada depois. Pra que dia dos pais, né? Ninguém está com fome. A gente faz uma farofa de ovo ali e resolve, graças a Deus. Parquinho. Efésios capítulo 6, todos acham, Efésios capítulo 6, verso 2, verso 1, desculpa. A Bíblia diz assim, ó: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem a você, e você tenha vida longa na terra. Aí vem: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa criação não significa ser perfeito, entendeu? Porque você pode olhar para trás e dizer assim: poxa, algumas vezes eu falhei. Isso daí você tem que se arrepender, tem que pedir perdão. Mas significa você ter o acesso a Deus, significa você reconhecer a autoridade de Deus na criação dos seus filhos, entendeu? Não irritar os filhos, que ele diz aqui, não irrite os seus filhos, não significa dizer que você tem que fazer tudo para agradá-los, não se trata disso. Não irritar seus filhos é você não instigá-los, entendeu? Você não instigar, você não, no momento da correção, você não está fazendo piada com a cara do seu filho. É por isso que você não tem que irritá-los. Você entende isso?
Então que você tenha hoje caráter de Cristo, que você possa resplandecer Jesus, transpirar a essência de Cristo no momento da criação dos seus filhos, em nome de Jesus. Eu convido esses homens de Deus a ficarem de pé. Os pais, convido os pais a ficarem de pé. Fique de pé, você que é papai. Também, Alan. Fica de pé. Lucildo. Vamos esperar. Eu quero dar uma mensagem para você. Só uma. Finalizar e depois a igreja toda fica de pé que a gente vai orar. Deus não está procurando homens fortes. O que mais se fala hoje, no mundo que nós estamos vivendo, sobre a força do homem. Tem muitas pessoas pregando sobre isso. Deus não está procurando homens fortes. Deus está procurando homens fiéis. A fidelidade com o Senhor vai trazer a força que você talvez esteja procurando. A força de persistir firme. A força de ter autoridade de Cristo em sua oração. Entenda isso. Então Deus não procura homens fortes. Está atrás de homens fiéis. Então diante da igreja de Cristo, gostaria que se você tivesse coragem, você assumisse esse papel aqui hoje. Só se você entendeu a responsabilidade e você pode ficar no seu lugar, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas se você entendeu esse chamado, você entendeu a necessidade de estar com os olhos focados para a cruz, se você entendeu que você é um arrependido, que você pode ter tratado errado até hoje, eu quero te chamar aqui na frente. Entendeu? Pode vir aqui na frente. Não tenha vergonha não.